1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1, lemos assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Eu queria que a igreja repetisse nesse momento essa frase de Samuel. Vamos repetir? Fala, porque o teu servo ouve. Agora você vai fechar o seu olho e vai falar isso para Deus, não simplesmente porque o pastor falou, mas porque você quer ouvir a voz dele. Vamos lá? Feche seus olhos e repita. Fala, porque o teu servo ouve. Amém. Irmãos, antes de eu entrar no assunto principal desse texto, eu queria falar um pouco para os irmãos a respeito de uma guerra que está acontecendo. Uma guerra para disputar as nossas crianças. Nós temos algumas crianças aqui nessa noite. Meu filho está ali meio procurando uma posição, querendo fazer alguma coisa. Outros estão dormindo. Mas glória a Deus, porque eles estão aqui. Deixai vir a mim as criancinhas, disse Jesus, e não as impeçais. E muitas vezes a gente impede as crianças de chegarem até Deus. Existe uma guerra séria acontecendo a respeito da vida das nossas crianças. Há muitos anos eu entendi isso. Eu comecei o meu ministério não pastoreando igreja, mas pastoreando criança dentro de uma igreja, num ministério chamado Embaixadores do Rei. Eu cuidei de crianças ao longo de muito tempo, e eu percebi, meus irmãos, que Deus tinha plano na vida delas, mas o reino das trevas também tinha os seus planos. A gente aprende na Bíblia que cada pessoa que chega ao mundo, existe um plano a respeito dela. Davi fala a respeito disso no Salmo 139. Em teu livro estava escrito todos os dias, ainda que nenhum deles existisse, os dias que ele deveria viver. E o que o reino das trevas pensa a respeito disso? Olha para uma dessas crianças, olha para uma criança que está aí perto de você, e pensa assim: Deus tem um plano na vida dessa criança, e se essa criança viver esse plano, eu estou no salvo. Uma criança que vive desde o início da sua vida plenamente aquilo que Deus planejou para ela, ela se torna um perigo para o reino das trevas, ela se torna uma bomba para o diabo. Então o que acontece? Um investimento pesado no reino das trevas, para tentar perverter as crianças e para tentar assassinar as crianças. Existe um movimento pró-aborto cada vez maior no nosso país, usando argumentos os mais esdrúxulos possíveis, para dizer que na verdade matar a criança antes de nascer é legal, é bacana, está de boa. Irmãos, a gente vê na própria Bíblia, no Antigo Testamento, um movimento satânico na direção de tentar matar crianças em vários momentos. A gente tinha lá, por exemplo, na narrativa bíblica, uma figura chamada Moloque, um tipo de demônio que ele levava as pessoas, os cultos a ele,
a entregar os seus próprios filhos para serem queimados vivos. Imagina um pai pegar um bebê que está cuidando, que ama, que cuida, que ama nada, né, para fazer uma coisa dessa, em troca de bens materiais, ia lá e colocava uma formalha no formato de um boi, com fogo lá aceso, jogava o neném vivo, em adoração a um tipo de demônio. Existia o culto a uma entidade chamada Lilith. Essas entidades são adoradas até os dias de hoje. A Lilith, na crença daqueles povos, tinha a incumbência de passar pelas casas colhendo almas de crianças, e era responsável, na maneira deles entenderem, pela mortalidade infantil. A gente vê, por exemplo, claramente o maligno usando a figura chamada Faraó no Egito. A gente vê ali que o Senhor endureceu o coração de Faraó, né? Mas antes disso, o Faraó anterior, ele fez uma coisa terrível, movido, eu tenho certeza, pelo próprio maligno. Ele mandou matar uma porção de criança e ainda convenceu uma nação inteira a cumprir aquilo que ele queria, porque Satanás sabe que uma criança do povo dele, uma criança sendo ensinada dentro dos princípios do Senhor, ela se torna um perigo. Há uns anos atrás eu ouvi uma história de um amigo meu, pastor. A gente estava num congresso de crianças e adolescentes, e ele contou uma experiência que ele viveu. Ele disse que com 9 anos de idade ele tinha um pacto com o diabo. E a gente olhou um assim para a cara do outro: como assim um pacto com o diabo? E ele foi explicar. Ele conversava com uma voz que falava na cabeça dele, e a família achava que era um amigo imaginário. Cá para nós, eu também acharia. Crianças são dadas a imaginar amiguinhos e coisas que não existem, principalmente crianças que se sentem sozinhas, normal. Só que esse amigo imaginário, meus irmãos, ele tinha uma mania estranha de falar coisas do tipo: fica longe de um livro chamado Bíblia. O menino nem tinha Bíblia em casa. Não entra dentro de igreja. A família do menino não era religiosa. Ainda falava coisas do tipo: joga pedra ali naquela vidraça. Mas não falava sai correndo agora não, fica aí esperando. Esse garoto com 9 anos de idade, ele virava à noite conversando com uma entidade, sem saber que entidade era essa. E ele perguntava o nome e nada dessa entidade dá o nome. Um dia esse amigo imaginário virou para ele e falou o seguinte: pede qualquer coisa que eu te dou. E alguns aqui são dessa época, vão se lembrar desse brinquedo. O brinquedo mais caro que tinha era o carrinho bate-bate. E ele pediu justamente esse carrinho. Estava andando na rua, uma mulher parou. Parece história de filme de terror, né? Brinquedo assassino, coisa desse tipo. Mas não, eu conheço o cara, meu amigo, passou por isso. Uma mulher foi lá e deu um presente para ele. Quando ele abriu, era um carrinho bate-bate. Ele chegou em casa, a mãe deu uma coça. Ele falou: foi uma mulher que me deu, me leva na casa dessa mulher, porque ela achou que era mentira. Foi lá, bateu na porta, a mulher: não, fui eu mesmo que dei o carrinho para ele. Era nesse nível a relação da criança com o cão, meus irmãos. Até que um dia, de tanto ele insistir o nome, a entidade começou a se revelar e falou todos os nomes conhecidos e desconhecidos do próprio Satanás. E essa criança começou a entrar em depressão. E ela resolveu se matar. Gente, criança em depressão é uma das coisas mais terríveis que tem. Quando o Satanás consegue levar uma criança a esse nível. Essa criança foi para a Avenida Maruípe. O pastor tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais velho. Os irmãos conhecem aqui em Vitória a Avenida Maruípe, sabem como ela é movimentada há muitos e muitos anos. E ele chegou ali e falou assim: Deus, o Senhor existe. Eu vou aqui para o meio dessa rua e por 3 minutos não vai passar carro nenhum. Vocês sabem que isso é uma coisa muito complicada de se acontecer ali, né? Esse menino, ele foi na ideia de se matar. Ele ficou ali 5 minutos, meus irmãos, e não passou nem bicicleta. A partir daquele momento ele procurou sim igreja, foi lá para a Igreja Batista de Monte Sinai, que é ali perto, atrás do Horto. E ali entregou a vida dele para Jesus, começou a caminhada dele e se tornou um pastor, um homem de Deus. O que me fez perguntar no dia que ele me contou essa história: será que o diabo sabia? Será que ele percebeu que existia ali um potencial desse? Irmãos, eu te digo, toda criança que chega a esse mundo é uma promessa.
Algumas promessas não se cumprem por causa da liberdade das crianças e de seus responsáveis, mas toda criança que chega ao mundo é uma promessa. Olha aí para essas crianças que estão aqui nessa noite, elas estão junto conosco, não foram para o culto infantil. Olha, o que será que Deus tem reservado para elas? O diabo tem plano de levantar traficantes, de levantar gente entregue à prostituição, todo tipo de maldade. Mas Deus tem planos maravilhosos para essas crianças. A Bíblia diz, meus irmãos, que dentro dessa guerra, quero que você entenda essa figura, Jesus fala que existem anjos no céu, que são os anjos dessas crianças. Eles veem a face de Deus. E quando ele coloca dessa maneira, fazendo uma distinção entre um tipo de anjo que é mais importante que outro, um tipo de anjo que vê a face de Deus, ele está querendo dizer que ele seleciona anjos muito especiais para cuidar de crianças. O próprio Jesus disse isso. Então, meus irmãos, quando a gente levanta pessoas para colocar no ministério infantil da nossa igreja, essas pessoas, elas precisam ser pessoas muito especiais. Você que tem convicção do seu chamado, minha irmã, que de repente ia subir agora para pregar para crianças, você que sabe que foi chamada por Deus para ministrar a criança, saiba, você foi escolhida por um motivo muito especial, para uma guerra que está acontecendo. Enquanto Satanás está aí usando os meios de comunicação, as redes sociais, os professores na escola e tantas outras coisas, para perverter e estragar a vida das nossas crianças, Deus está usando você para levar essas crianças para aquilo que Ele planejou para elas. Vamos entrar no nosso texto? Nós lemos aqui 1 Samuel capítulo 3, o início da história. E para quem não está familiarizado, deixa eu explicar para vocês do que se trata, meus irmãos. Essa história, ela começa um pouco antes. Uma mulher que não podia ter filhos. E ela vai se quebrando diante do Senhor, e ela chora. E o sacerdote vai lá e libera uma palavra de bênção sobre a vida dela, uma palavra profética, e diz que ela vai ter sim um filho. Ela volta para sua casa, se alegra, tem esse filho e faz uma promessa a Deus. Ela decide entregar essa criança para o Senhor. E ela fala o seguinte: quando eu desmamar essa criança, eu vou lá e vou entregar no templo. Não era ainda o templo de Salomão, era uma construção onde a arca da aliança estava sendo guardada. O sacerdote ficava ali de plantão, servindo, não é? Ministrando diante do Senhor. E ela disse que ela ia pegar o filho único dela e ia entregar para o sacerdote. Daqui para frente você vai ficar por conta da obra de Deus. Quem aqui tem um filho só? Levanta a mão. Imagina, Júlio, você pegar o seu filho desmamado e entregar para ver uma vez no ano daqui para frente. A mãe de Samuel ia lá, fazia uma roupinha de sacerdote em miniatura, e uma vez por ano ia lá e trocava. O menino ia crescendo, a roupinha ia ficar subindo já no joelho. Mamãe chegava uma vez no ano, dava uma roupinha um pouco maior. E olha o que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que essa criança, o texto diz, desde antes da gente chegar no capítulo 3, que ele servia ao Senhor. Algumas versões vão dizer ministrar, que quer dizer exatamente isso, servir. Trabalhar no serviço de alguma coisa. Meu filho desmamou logo. Ele começou a mamadeira logo cedo, né? Mas a gente não sabe exatamente qual idade que ela desmamou Samuel. Samuel novinho, meus irmãos, começou a ir para o templo, e presta atenção nisso, para trabalhar. Que tipo de trabalho uma criança fazia? A gente percebe aqui nesse capítulo que nós lemos mais para frente, que ele acordava de manhã, por exemplo, e abrir a porta do templo era a responsabilidade dele. Ele tinha alguns servicinhos que ele fazia ali. Aí você de repente vira para mim e fala: pastor, a Bíblia não está dizendo que isso era norma, que a gente tem que colocar criança para trabalhar. Isso é viagem desse cara doido que estava aí, desse ali. Não, meus irmãos, o texto que a gente leu revela algo muito profundo para a gente. Samuel estava ali dormindo e ele ouviu uma voz. E nesse momento Samuel ainda não conhecia o Senhor. Precisou que um adulto fosse explicar para ele que aquela era a voz do Senhor.
A gente precisa de adultos que façam esse papel na vida das crianças, que mostrem para eles: olha, ouvir a voz do Senhor é assim. Quando Deus fala com a gente responde desse jeito. Porque por 3 vezes Samuel ouviu e foi até ele. E o sacerdote Eli, ele entendeu e falou: olha, da próxima vez que chamar, você vai dizer assim: fala que o teu servo ouve. O texto diz para a gente que nesse momento Samuel era ainda um menino. O capítulo anterior vai dizer que ele ainda era muito novo. Irmãos, o ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte: uma criança ouviu a voz de Deus. Deus entregou uma profecia para uma criança. E eu pergunto para vocês, quando foi que começou o ministério profético de Samuel? Quem conhece a história aí pode levantar a mão e responder. Samuel se tornou profeta naquela manhã. Ele ficou deitadinho até o dia amanhecer. Amanheceu, o sacerdote ali começou a perguntar: e esse negócio aí de Deus falar? Desembucha, vai lá, conta aqui que Deus falou. Apertou o menino e o menino começou a entregar a profecia. Uma criança. Irmãos, eu disse para vocês, se não me engano, no domingo passado, não, domingo retrasado, a respeito da profecia, do batismo com o Espírito Santo de Joel, quando o apóstolo Pedro aplica essa profecia, e cita ali, aplicando justamente ao derramar do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, ele fala o seguinte: os filhos e filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos terão sonhos. E eu me lembro que quando eu preguei essa mensagem, eu expliquei para vocês uma figura de linguagem chamada gradação, e que justamente por isso, filho aí não significa no sentido genérico, todo mundo é filho, os velhos também são filhos, os jovens são filhos. Ele está falando de criança. A gente entende isso pela gradação que foi construída. É importante a gente entender esse detalhe. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas igrejas entenderam que a gente precisa ensinar crianças, mas não entenderam o lugar da criança no reino de Deus. Não entenderam ainda que uma criança pode ser usada por Deus. E não só pode ser usada por Deus, mas ela deve ser usada por Deus. A maior parte dos ministérios infantis que eu conheci até hoje em igrejas, eles estavam voltados a tratar a criança de maneira puramente passiva. Alguém que vai receber informações, alguém que vai ser ministrado, que é ótimo. Eu, por exemplo, aceitei Jesus com 4 anos de idade, em um culto infantil. Os adultos que estavam tendo culto aqui na linguagem deles. Eu saí, uma irmã ministrava as crianças naquela noite, que por um acaso era minha mãe. E eu e o meu irmão, Cláudio, aceitamos Jesus num domingo, num culto infantil. Graças a Deus pelas igrejas que têm feito isso. Mas eu quero levar os irmãos a entenderem algo além disso. Se você entende que uma criança pode aceitar Jesus como seu Salvador, você precisa entender que uma criança, ela também tem um lugar específico no reino de Deus, no corpo de Cristo. Se uma criança aceita Jesus, essa criança também pode receber dons espirituais. E se ela recebe um dom do Espírito Santo, ela também tem um ministério a cumprir. Eu tenho entendido como pastor que eu preciso colocar os dons que Deus deu para a igreja para funcionar. A minha responsabilidade como pastor é ensinar de tal maneira que todo mundo desenvolva o seu ministério. Que a igreja desenvolva o ministério, cada um exercitando o seu dom. E a promessa bíblica é que quando isso acontece, a igreja edifica-se a si mesma e realiza o próprio crescimento. E a criança está onde? Olha para as crianças que estão aí ao seu redor. Algumas dessas crianças querem até se batizar porque elas entendem que já aceitaram a Jesus. Se essas crianças aceitaram a Jesus, a gente precisa inseri-las no corpo de Cristo de maneira mais prática. Quer dizer, pastor, que você vai botar a criançada para trabalhar? Vamos com calma com relação a isso. Por que eu estou falando isso? Porque existe todo tipo de maluco nesse mundo. Eu já conheci ministérios, por exemplo, de pregadores mirins, que era o quê? Coloca uma criança para pregar e ela, na verdade, vira um papagaio. O adulto vai lá e adestra aquela criança para repetir um discurso que não é dela, que nem está partindo de Deus. Às vezes explora aquela criança financeiramente. Já vi vários casos desses. Ou às vezes não está nem explorando financeiramente, mas está roubando a infância daquela criança. E muitas vezes colocando um peso espiritual que uma criança não tem condição de receber.
colocando muitas vezes trabalho de adulto para uma criança fazer. Não é disso que eu estou falando. Vou explicar para vocês o que eu estou falando. A época que eu trabalhava com os embaixadores do rei, eu coloquei muita criança para pregar, e sabe como? Simplesmente vindo à frente da igreja com o natural dela, com aquilo que Deus já trabalhou na vida dela, com as palavras dela, com a experiência dela. Alguns dos jovens que estão aqui já pregaram aqui nessa igreja quando ainda eram crianças bem novas, sem forçação de barra, com o entendimento que eles tinham naquele momento da palavra de Deus. A gente exercitava, por exemplo, esse tipo de atividade em uns eventos que eram competição de pregador mirim. A gente colocava um grupo de pastores para dar nota, levava essas crianças na brincadeira, dando medalha e tal. Essas crianças iam ali exercitando. E eu me lembro uma vez de um garoto que ele tinha ficado em terceiro lugar no município da Serra. A mãe dele estava lá assistindo a pregação. Era um culto muito gostoso. A gente ouvia umas 10 pregações curtinhas na sequência, de criança pregando, sabe? E às vezes com aquela linguagem, ao invés de eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor, né? E esse tipo de religiosidade, embora todo mundo ficar de pé, vamos, do jeitão que a criança fala, às vezes saiu uma palavra que não devia sair, e coisas desse tipo, mas você via Deus nela, agindo através dela. Aí, como eu estava falando, um menino tinha ficado em terceiro lugar, a mãe dele foi me contar uma situação. Ele falou o seguinte: ela falou que ele, há um tempo atrás, o menino na época tinha uns 12, então quando isso aconteceu, você pode calcular e jogar um pouco para trás. Ele foi muito usado por Deus na igreja dele, lá em Ferrosa, na Igreja Batista de Ferrosa. Ela estava tentando levar os vizinhos para a igreja, para participar do culto, e os vizinhos não aceitavam. Sabe aquela pessoa que você chama e todo dia tem uma desculpa? Aí um dia ela virou e falou assim: olha, vamos lá na igreja hoje, quem vai pregar vai ser o Vitor. Ela: o Vitor vai pregar hoje? É sério, vai mesmo. Hoje eu vou. A mulher foi, levou a família inteira. Sabe o que aconteceu? O menino, com o jeitão dele, com o conhecimento bíblico pequenininho que ele tinha, de mentalidade de criança, uma linguagem de criança, Deus usou de um jeito, e pegou aquela família de morro abaixo. Irmãos, o menino fez o apelo, quem queria aceitar Jesus, foi a família inteira à frente, entregando a vida dela para Jesus. E quando ela me contou isso, aquela família já estava inclusive batizada na igreja. Eu conheci várias histórias semelhantes a essa, meus irmãos, de Deus usando crianças. Eu me lembro uma vez que eu vi um garoto fazendo um teatro lá no acampamento nacional dos embaixadores do rei, no Rio de Janeiro, e o conselheiro dele, pastor Isaías Gomes Coelho, ele me contou uma experiência que eles tinham vivido há um tempo atrás. Estava acontecendo um evento missionário, juntavam 600 homens de igrejas batistas do Brasil, e iam fazer um impacto missionário evangelístico em uma determinada cidade. E eles foram para um lugar do interior de São Paulo para fazer esse trabalho. Mas, meus irmãos, vocês sabem que no interior existem ainda aqueles grupos católicos bem distantes da palavra de Deus, sabe? Apegado muito à imagem, com raiva de protestante, coisas desse tipo, muito duro. E eles iam, aqueles 600 homens pela rua fora, cantando os hinos antigos, né? E os embaixadores do rei, a meninada junto ali no meio. Esse pastor Isaías, chegou numa praça para pregar. O pessoal tinha colocado um cordão de isolamento ao redor dos santos, como se os homens fossem quebrar os santos. E, como eles ficaram sabendo, o padre da cidade disse que naqueles dias a cidade ia estar cheia de demônios. Os demônios eram os homens das igrejas batistas que estavam lá. E na hora que ele começou a se preparar para o culto, as casas ao redor da praça começaram a fechar as janelas. E as pessoas que estavam na praça se juntaram e viraram para o santo e ficaram lá. Tipo assim, não estamos nem aí para o que vocês vão dizer. E Deus colocou uma coisa no coração do pastor Isaías. Ele chamou esse garoto dos embaixadores do rei e falou assim: ó, quem vai pregar hoje não sou eu não, vai ser você. E eu pensei: é você. Então tá. E eu vi o menino fazendo teatro lá, né? Ele conversa bem descontraído, fala bem alto. Esse menino começou a pregar ali naquela praça. Aí, meus irmãos, aquela galera que estava ali ao redor do santo começou a se voltar para ouvir a palavra de Deus. As casas que tinham fechado a janela começaram a se abrir. No final da pregação tinha um grupinho ali ouvindo a pregação, meus irmãos. Fecharam as portas para um adulto, Deus usou uma criança. Eu conheço trabalho, por exemplo, se você pesquisar no YouTube, você vai ver um trabalho lindo na Índia, chamado de crianças intercessoras.
Eu já passei esse vídeo para o Ministério Infantil da nossa igreja em uma certa ocasião. Crianças usadas por Deus para interceder por bairros, por cidades, por famílias, por nações, recebem pedidos de oração do mundo inteiro. E não é aquela oraçãozinha, Papai do céu, repetindo o que papai falou, não. É criança com experiência com Deus, sendo levada realmente a orar pelo Espírito Santo de Deus. O meu sonho, meus irmãos, é que a gente chegue num nível de ministério infantil e trabalho com criança, que não fique simplesmente naquela ideia de que a criança está ali para receber, a criança está ali para aprender alguma coisa, sem perceber o potencial que tem nela, sem forçar a barra, sem colocar um peso sobre a criança, sem tratar a criança como adulto, nada disso, mas considerando que Deus age na vida dela, considerando que Deus deu a ela também o dom do Espírito Santo. O mundo aí fora chama isso de protagonismo juvenil. Na educação eu aprendi essa expressão, de deixar a criança ser protagonista da sua história. Olha aqui, Samuel, quantos e quantos séculos atrás, não é? E a gente vê situações como essa se repetindo na história da igreja. Queridos, eu tenho um desafio para fazer para vocês essa noite. Meu desafio primeiro é o próprio ministério infantil. O sacerdote ele tinha alguns defeitos. Ele foi usado por Deus, mas Deus tirou ele da jogada. Eu queria abrir um parênteses para mostrar isso aqui para vocês. O sacerdote ele foi tirado da jogada. Ele tinha uma função no reino de Deus, Deus tirou. Porque aquele homem estava sendo omisso com relação à família dele. A família dele estava aprontando para valer. Eu disse para vocês que quem trabalha com o ministério infantil precisa ser alguém muito selecionado por Deus para isso. Porque Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 18, que quem escandalizar desses pequeninos que creem nele, presta atenção, quem escandaliza uma dessas crianças, discípulas de Jesus, melhor seria que se amarrasse no pescoço uma pedra de moinho e se lançasse nas profundezas do mar. Quem falou isso não foi o pastor Cléber, não. Quem falou isso foi Jesus. Melhor seria se você se matasse. É melhor você se matar do que você ensinar coisa errada para a criança. E normalmente se faz isso através de um exemplo errado, de um escândalo. É a palavra que Jesus usa. Quantas vezes eu já vi o adulto que está à frente das crianças aprontar num tal nível que desanda tudo, e aquelas crianças começam a cair no mesmo tipo de erro que aquela pessoa. Meu apelo para você que já faz parte do ministério infantil é: santifica a sua vida. Não seja um sacerdote ali que precisou ser tirado da história. Não seja essa pessoa que melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Seja alguém que realmente vai ensinar essa criança a ouvir a voz de Deus e vai levantar profetas no nosso meio. O meu outro apelo, eu digo para vocês, é o seguinte: vocês sabiam que a nossa igreja já teve várias células de criança? E que hoje, nesse exato momento, apesar da gente estar vivendo um florescer do nosso trabalho de células, nós não temos nenhuma célula de criança em funcionamento. Você sabia disso? O que as irmãs fazem aqui no domingo é maravilhoso e tem que continuar. Não pode faltar, que é o ensino. Essas crianças recebem. Mas numa célula de criança, o que a gente precisa aplicar é aquilo que a gente tem aplicado na célula dos adultos. Não é uma pessoa falando simplesmente, mas um movimento do Espírito Santo no meio dos membros da célula, cada um exercitando o seu dom. Uma célula de criança precisa funcionar dessa maneira. E o apelo que eu tenho para vocês é: precisa-se de conselheiros. A gente precisa de pessoas com disposição para entregar a sua vida, para servir a Deus servindo crianças, colocando essas crianças para servirem no reino de Deus. E eu sei que o nosso tempo está meio apertado, mas eu perguntei para Deus no início dessa mensagem se eu devia cortar a mensagem logo para a ceia. E eu senti no meu coração que não deveria fazer isso, eu deveria sim prosseguir, porque eu preciso nesse momento fazer esse apelo. Quero levantar aqui nessa noite pessoas com disposição, homens ou mulheres, para serem conselheiros de células de criança. Qual é o perfil que nós estamos procurando? Primeiramente, alguém disposto a santificar a sua vida. Segundo,
Alguém disposto realmente a se entregar, porque trabalhar com criança não adianta você virar e falar: ó, sábado de manhã eu estou encontrando vocês lá na orla que a gente vai lá jogar bola, e de repente não aparecer gente sem palavra. Não serve. Precisa ser alguém com palavra. Quando eu comecei a servir a Deus através desse ministério, pastoreando crianças, sendo conselheiro de criança e pré-adolescente, eu era um rapaz solteiro. E como eu cresci nesse tempo. Irmãos, não precisa ser grande coisa. Eu nunca fui grande coisa. E Deus me usou a beça. Mas o principal requisito é o seguinte: alguém que tenha sido chamado por Deus para isso. Alguém, vou repetir, alguém que tenha sido chamado por Deus para isso. Eu vou fazer um apelo. No momento que eu chamar, se você sentir isso no seu coração, você vai sair do seu lugar e vir. Eu não estou pedindo para você vir à frente, se inscrever no curso de preparação para isso. Isso é outra etapa, isso é para frente. Talvez você pense assim: pastor, nem membro dessa igreja eu sou. Pastor, eu sou visitante aqui. Não é isso que eu estou perguntando. O apelo que eu sinto que eu devo fazer nessa noite é: quem Deus está chamando? Os outros passos são outra história. Agora é entre você e Deus. Talvez nem seja para essa igreja, vai saber. Que eu preciso que haja uma decisão nesse momento, é isso. Vamos nos colocar de pé? Você é a ovelha de Jesus. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e consulte ao Senhor. Você vai perguntar ao Senhor o seguinte: porventura sou eu, mestre? Você moça, você senhora, você rapaz, você homem adulto, pergunta para Deus: eu devo, a partir desse momento, começar a direcionar a minha vida, para me tornar um conselheiro, um tutor espiritual, de meninos, ou de meninas, ou de grupos mistos? Não se preocupa com o passo seguinte, que a gente vai poder orientar você. Se Deus está te chamando, o que você precisa é responder. O restante Ele vai encaminhar no tempo dele, da maneira dele. O que eu preciso saber nesse momento, para orar por você, é se de fato Deus está chamando você. Fala nesse momento, Senhor. Quais são as pessoas que estão aqui nessa noite? O Senhor quer chamar para trabalhar com crianças, independente do tipo de trabalho que seja. Pai, a seara para esse tipo de trabalho ainda é mais carente ainda do que a seara para os adultos. São poucos os trabalhadores, porque entendemos que são pessoas muito especiais, escolhidas a dedo pelo Senhor, como os anjos que vêm à face de Deus. São anjos diferentes dos outros. Eu sei que essas pessoas também, da mesma maneira. Fala agora nos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Se Deus falou com você, não importa se você acha que você está muito distante disso, não importa se você acha que você não tem capacidade, ou que você não está em condições, o que eu convido você, em nome de Jesus, a fazer nesse momento é responder a Ele. Sai do seu lugar e vem para cá que eu vou orar pela sua vida.